Sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E agora nós vamos falar sobre os pontos negativos de Batman vs Superman. E antes de começar a xingar a gente, nós temos um outro vídeo falando das coisas positivas, das coisas que nós gostamos do filme. Então vamos lá. E o primeiro ponto é o Superman. Gente, e olha que eu gosto do Henry Cavill, não sei como ele gosta de ser chamado. Eu gosto do papel dele, eu gosto como ele atua, só que o problema é que realmente o roteiro não favoreceu ele, não conseguiu fazer o Superman ser um personagem carismático. Toda vez que eu via ele, eu dizia, gente, deixa o Superman falar, deixa ele dizer o que ele quer fazer, se ele quer salvar o povo da Terra ou não. Até a principal cena, eu achei que ele ia dar um discurso emblemático, fazer as pessoas gostar dele, que é a cena do Senado, ele chega lá, ele vai dizer, explode, e as pessoas simplesmente dizem o que o Superman quer ser, e pra mim faltou o Superman dizer o que ele quer fazer no filme. Pô, por exemplo, pega as grandes histórias do Superman, pega o Reino da Manhã, o Grande Desastre do Superman, onde ele assume o papel de líder, até quando ele não quer essa posição, né? E ele dá discurso, ele fala o que ele quer, o que ele não quer. E o segundo ponto foi o conflito Batman e Superman. Que, começando assim, eles mal têm cenas entre si, então não tem aquele debate ideológico entre os dois personagens, vendo o que é o certo e errado, e eles conflitando entre si, e aí chegando na luta, que aí tu poderia estar comprando essa ideia dos dois lutando até a morte. Tem a luta, que aí nós temos motivos também que não me pareceram bons, que de um lado nós temos o Super-Homem que ele está sendo chantageado, só que ele poderia ter se livrado dessa chantagem a hora que ele quisesse, se fosse seguir a lógica do roteiro. E de outro lado nós temos um Batman afoito, querendo matar uma pessoa, sendo que ele tinha 1 ano de diferença que ele poderia, desde que ele viu o Superman, que ele poderia ter estudado, visto qual é as intenções do Superman. E por fim nós temos motivos também que fizeram eles pararem a luta e virarem melhores amigos, que pra mim soa uma desculpa fácil no roteiro, uma maneira mais fácil que eles poderiam ter resolvido essa luta, e pra mim não me soa bem essa desculpa. E o terceiro ponto são os vilões. Que nesse quesito nós tivemos uma coisa inusitada, que a internet ela acertou, ela caiu em peso, falando que ia ser mal o Doomsday e o Lex Luthor. E eles acabaram acertando. O Doomsday, todo mundo falava que ia ser aquela criatura CG, descartável, ia chegar no final do filme não ia ter muita importância, e acabou sendo isso. E o Lex Luthor, muita gente chiou por causa do ator, que ainda não mostrou muita versatilidade, nunca mostrou que fosse esse grande ator. E também aquele caminho meio charada do Jim Carrey, até um pouco coringa do Heath Ledger. As pessoas estavam achando que era um caminho que não era muito ideal pro Lex Luthor, e deu no que deu, e acabou sendo uma das piores coisas do filme. Por exemplo, tem aquela cena que o Lex Luthor é pra só... cenas que era pra ele só ameaçador. Tem aquela cena que ele coloca a balinha lá na boca de um cara que eu acho que ele tava querendo seguir uma coisa mais ameaçadora. E no final, que aí ele tá careca, ele quer mostrar, tipo, estou psicótico, ele começa a falar din. E na minha sessão, assim, eu comecei a rir e muita gente ficou meio desconfortável, não entendeu aquela cena. E eu acho que não era isso que ele queria, né, gente? E o nosso quarto ponto ficou pra cena do notebook, aquela cena em que a Mulher Maravilha recebe um e-mail, e esse e-mail ele nos mostra toda a Liga da Justiça. Que é uma cena que eu achei uma das piores cenas do filme, que ela literalmente mostrando pro espectador, olha, nós temos todos esses personagens, e ela vai lá e clica em cada um. E o melhor ainda, nesse e-mail mostra que o Lex Luthor ele perdeu um grande tempo fazendo todos os logos da Liga da Justiça. Se tu for ver a Mulher Maravilha, ela tem um símbolo icônico, aquele da Mulher Maravilha, o Flash tem. Então, parabéns Lex Luthor por ter criado a Liga da Justiça. Essa cena simboliza esse desejo da DC de chegar no mesmo patamar da Marvel, de conseguir o mesmo sucesso deles, porque aí tu vê os executivos da Warner lá olhando e vendo a Marvel chegando numa fase 3 de filmes, fazendo filmes sobre um guaxinim e uma árvore que fala uma palavra, e eles não conseguindo fazer um filme de Superman decente. Então acho que eles acabaram apressando muito, colocando muitas informações nesse único filme que era ser só sobre o Batman e o Superman, e acabou prejudicando a qualidade do filme. E o nosso último item foi a morte do Superman, que pra nós acabou soando ela desnecessária, não precisava ter essa morte. Até voltando pro ponto 1 que a gente disse que faltou um desenvolvimento do Super-Homem, até dele ter um arco maior, a gente conhecer mais esse personagem. E agora eles acabaram no final desse filme gastando o cartucho com um arco que é muito conhecido nas HQs, que é o arco da morte do Superman. Embora até a cena do funeral ela seja muito bem executada, né? A ideia de fazer 2 enterros simultâneos ficou muito bem feita.
Mas pro final do filme, o que a gente pensou que seria melhor até, seria no final não matar o Superman, né? E deixar ele no final discursando, dando algum discurso para conversar com o tema todo do filme, que é se o Super-Homem deve existir ou não, se ele é uma ameaça, né? Então, dialogaria com o filme e também daria espaço pro Superman falar, né? Que, por favor, vamos deixar o Superman falar. E também nesse discurso tá alguns indícios que ele talvez queira reunir, né, uma equipe para proteger a Terra, algo pavimentando então para a Liga da Justiça. Essas foram as 5 coisas que a gente não gostou em Batman vs Superman. Lembrando que a gente tem um outro vídeo falando das coisas positivas do filme. E se você concorda ou não, né, com as nossas opiniões a respeito do filme, comente aqui embaixo e assine o nosso canal para mais vídeos.